Boa noite, pessoal. Hoje à noite também vamos ler Lucas capítulo 15. Por favor, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, eu vou ler. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou de todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quando os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Lemos até o versículo 24. Então, por uma semana, nós falamos sobre Lucas capítulo 15, sobre o filho pródigo. Dentro dessa história tão curta, está escondido o grande amor, o coração de Deus. Então, as pessoas que recebem essa palavra em seus corações, a paz que não podem encontrar em nenhum lugar deste mundo, a esperança que não podem encontrar em nenhum lugar deste mundo, essa história faz trazer a fé em nosso coração. Quando a gente briga contra o pecado, a tentação, contra Satanás, porque o nosso coração sempre é fraco. Mas se a palavra de Deus entrar no nosso coração, essa palavra vai nos dar uma força para vencer todas essas coisas e para a gente poder ter uma vida clara e esperançosa. Eu amo realmente essa palavra. Essa palavra, dentro do meu coração, dentro da minha vida, porque o que ela me deu foi tão grande. Quando eu estava vagando nas trevas, a palavra me conduziu até a luz. Quando eu estava em desesperança, a palavra deu esperança no meu coração. Quando eu estava me sentindo só, a palavra entrou no meu coração e me deu a verdadeira paz e fé. Eu desejo que a palavra de Deus possa trabalhar em todos vocês. Hoje, agora é o nosso nono momento sobre o pai. Vamos falar sobre o pai. Hoje de manhã a gente falou sobre vestir com a melhor roupa. A gente falou principalmente sobre isso, sobre o filho. E continuando hoje à noite vamos falar sobre colocar o anel. Hoje à noite eu gostaria de falar sobre colocar o anel. Quando a gente assiste o filme de Ben-Hur, ele nasceu
ele era da genealogia dos judeus. E ele era da genealogia de Messalá. E a Roma era dos romanos e os judeus estavam em outra parte. Então o Messalá e o Ur, eles eram amigos quando eles eram crianças. Mas como cada um tinha uma raiz diferente, eles acabaram se tornando inimigos. Então esse Messalá queria matar o Ur. Então por isso mandou para um lugar de escravos. Então quando eles estavam na luta, tinha um capitão chamado Adius. O Adius. Então esse Adius, ele pegou o Ur. E o Ur acabou salvando o Adius e ele acabou tendo o Ur como seu filho. Adius não tinha filho. Então ele pegou o Ben-Ur como seu filho e ele ficou muito feliz com isso. E chamou todos seus amigos, fez um banquete. Era o anel do Adius, né, que tinha um carimbo. Ele colocou no dedo do Ben-Ur e falou, você é meu filho. Então na mão do Ben-Ur, ele estava num cargo muito alto da Roma, né? Porque ele estava com o anel do Adius. Então o Ben-Ur voltou para sua terra natal e ele queria saber como estava sua mãe. Então ele queria saber muita notícia da sua mãe e ele voltou para sua terra natal, Jerusalém. E quando ele estava voltando para Jerusalém, fala sobre esse Ben-Ur encontrando com Messalá. Então ele não estava indo se encontrar com Messalá. Mas ele deu um pequeno presente para Messalá de uma faca. Aí estava escrito lá na faca, assim, do filho do Adius. Então esse Messalá recebeu esse presente. Adius? Aquele homem tão poderoso da Roma, esse Adius tão poderoso, ele não tinha filho. Mas aí do lado, um general falou, eu escutei há pouco tempo atrás que o Adius, ele ganhou um filho. Aí o Ben-Ur apareceu na hora e falou, sou eu, Messalá. Aí o Messalá acordou, porque ele assustou, por quê? Porque o Messalá tinha mandado o Ben-Ur como escravo para morrer na guerra. Mas aí ele falou, nossa, como você voltou como filho do Adius? Aí o Ben-Ur falou, Messalá, foi você que me mandou para ser escravo, né? Mas aí lá eu me encontrei com Adius. Então, você quer saber agora? Olha aqui o meu símbolo. Aí ele pegou lá no papel e colocou assim, olha o meu carimbo aqui. Mostrou pro Messalá. Aí o Messalá, ele era uma pessoa de cargo ele era uma pessoa de cargo alto, né, do exército romano. Então não era nada difícil para ele matar o Ben-Ur. Só que agora o Ben-Ur, ele estava com carimbo do Adius. E quando ele recebeu esse carimbo, como ele estava com carimbo do Adius, o Messalá não podia fazer nada contra o Ben-Ur. Aí o Ben-Ur falou, eu quero saber como está minha mãe e a minha irmã mais velha. Então eu vou esquecer de tudo isso que você queria me fazer. Aí Messalá falou, não, você tem que me dar a ordem da outra pessoa. Aí ele falou, então me dá logo a ordem. O Ben-Ur falou. O Ben-Ur, de um ano atrás, aquele carimbo do dedo, do anel dele, quando mostrou o carimbo,
aquele anel de que ele era filho do Deus. Porque quando ele estava com aquele anel, o Messalá não podia fazer nada contra o Ben-Hur. 여러분 둘째 아들이 O segundo filho, 아버지 집에 돌아왔을 때 아버지는 제일 quando voltou para casa, o pai deu a melhor roupa para ele vestir. 가락지를 E colocou um anel no dedo dele. 그 가락지는 Esse anel 내 아들이다 하는 표시예요. é um símbolo de falar, ele é meu filho. Ele é filho do dono. 여러분 우리는 Pessoal, nós, 눈에 안 보이지만 embora não enxerguemos com os nossos olhos, mas se nós vermos a Bíblia, 성령으로 Deus, através do Espírito Santo, 그 인장 반지를 끼워서 Ele nos colocou o anel. 하나님의 A gente não enxerga, mas Deus já fez esse símbolo como se a gente fosse filho de Deus. Hoje à noite, 사회했던 김소문 목사님 o pastor que fez a apresentação, o pastor Kim So-hun, 총각이 아닙니다. ele não é solteirão, ele é casado. 잠깐 가가지고 Ele se casou, 얼마만인지 모지만 eu não sei quanto tempo faz, né? Mas ele teve um filho. 그 김소문 목사님이 Então, o pastor é o filho mais velho do pastor. E como nasceu o filho mais velho, o vô, 얼마나 막 기뻐가지고 o vô ficou muito feliz por causa desse neto. 소문을 들으니까 Ele estava em Cheongju, né? E quando eu escutei falar que o rabo dele queimou. Porque ele ficou andando pra lá e pra cá falando que ele era avô. 이게 Então o que é isso? 내가 태어난 지 며칠 안 O rabo dele queimou porque ele ficava andando muito pra lá e pra cá falando que ele era filho. Mas aí aconteceu. Ele teve um neto, quer dizer, daí aconteceu. Esse filho acabou nascendo e teve meningite. E quando ele estava com meningite, o olho dele estava saltando para fora. 이제 막 그 사모님이 애기 낳고 Aí a missionária teve o filho e ela não podia nem fazer nada pelo filho. 며칠가 거지 없어. 그러니까 또 그 집에 친척들이 막 E a família daquela casa, cada vez que vinham para lá visitar, 지금 a missionária, 누워 있어야 사람이 있어. ela, porque tinha acabado de dar luz, ela tinha que ficar deitada. Aí eu falei, muda para Seul, o hospital. Aí eles vieram até Seul. 의사들이 모두 Todos os médicos 어렵다. disseram, é muito difícil. 얘는 Ele, 포기를 하세요. vocês têm que desistir dele. 살아도 90% 내성마비 환. Por mais que ele sobreviva, ele vai ficar com 90% do cérebro acabado. Eles começaram a falar sobre... Ele vai estar com 90% do cérebro morto, né? Então começaram a falar de palavras de esperança. Então nem foram muitos filhos que eles tiveram. É o primeiro filho deles, não sabiam nem como cuidar do filho. E depois de alguns dias de ter nascido aconteceu isso, então eles não tinham esperança. 한양대학병원에 입원을 시켜. Aí eles foram no hospital Hanyang. 근데 아버지가 Mas o pai, o pastor Kim So-hun, um dia ele escutou um anúncio, um chamamento. Aí ele falou assim, aqui o protetor do Kim Jong-un, do Kim, 아들 이름 뭐죠? Kim Jong-un, vem aqui, protetor, por favor. Aí o pai escutou o que estavam chamando. Quem é que protege o Kim Jong-un? 보호자. Quem é o responsável pelo Kim Jong-un? 나는 김주환이 보호자. Com 아니야. Kim Jong-un. Eu não sou o responsável por ele. Eu não sou responsável. Que responsável o quê? Kim Jong-un agora ele tá morrendo. Eu não posso fazer nada. 김주환이 병에서 내가 보호. Ele tá doente agora, ele tá morrendo. Como é que eu posso ser responsável pelo... Como é que eu posso ser responsável pelo Kim Jong-un? Eu não posso ser. 마음의 결정을. Aí ele decidiu no coração. 하나님, Deus, 내가 주환이를 낳았지만 embora eu tenha nascido de Chuani, 나는 김주환의 보호자가 mas eu não sou o responsável pelo Kim Jong-un. 사랑하는 아들이 지금 O meu amado filho agora está morrendo. 그렇지만
Embora ele esteja com meningite, eu não posso fazer nada. Como é que eu posso ser o responsável pelo Kim Jong-un? Eu não tenho poder para ser responsável. Senhor, que o Senhor seja o responsável pelo Kim Jong-un. Ele deixou na mão de Deus. 말만 맡긴 게 아니라 Não só pela boca que ele deixou nas mãos de Deus. Ele chamou a esposa dele, a missionária. 우리가 우리 애기 위해서 할 수 있는 게 뭐가 있나? 아무 O que a gente pode fazer pela nossa criança, pelo nosso filho? Nada. 그럼 불가능하다. 죽는다. Até o médico falou que é impossível, que ele vai morrer. Mesmo que ele sobreviva, ele vai ficar um doente mental. A gente não pode fazer nada. Vamos deixar na mão de Deus. 하나님이 마음대로 하시도록 Deus, que Deus faça o que Ele quiser com ele. 우리가 하나님이 일하기 쉽도록 Então, que a gente possa fazer o trabalho de Deus. Vamos para casa pregar, vamos orar em casa. 그때부터 E desde então, 아침 7시부터 밤 11시까지 desde as 7 da manhã até as 11 da noite, onde que está o pastor Kim So-hoon? Eu gostaria que ultimamente também ele vivesse esforçadamente como antigamente. A esposa, 사모님을 데리고 ele pegou a esposa dele, que tinha dado à luz há pouco tempo, procurava as pessoas, pregava, orava. 한번 저한테 연락이 와서 병원에서 Uma vez veio o telefonema do hospital para mim. Pastor, 주한이 sabe o Chuan? Onde que está o pai do Chuan? 암만 애기가 죽어가지만 Por mais que o filho dele esteja morrendo, mas existe pai assim que não vem nem visitar o seu próprio filho. Não, ele deve estar aí no hospital, procura. 아니 없어요. Não, ele não tá. Tá sim, ele tá no hospital. Onde ele vai estar? Onde você vai? Procura que ele deve estar por aí. Não, eu tô falando que ele não tá. Não, ele tá no hospital. Não, não tá. Você acha que ele tá? Não, ele tá. Procura, porque o filho dele tá morrendo. Não, ele não tá. 제가 김소은 목사한테 전화했어요. Daí eu liguei pro pastor Kim So-hoon. 여보세요. Alô? Ah, oi, pastor. 목사 자네 지금 어디 있나? Ô, pastor Kim, onde você tá agora? 얘 지금 요즘 Ah, agora? Eu tô indo pra casa das pessoas pregar. 갔어? Você não foi pro hospital? 갔습니다. É, não pude ir. 아니 병원에 안 갔어. Oh, você não vai pro hospital? Ah, sim. Por quê? Ah, porque eu tava querendo sair pra pregar. Quantos dias faz? Ah, acho que faz uns 5 dias que eu não vou pro hospital. Ô, meu! O médico tá te procurando. 병원에서 찾고 있는데 O médico tá te procurando. Vai lá no hospital. Ah, sim, pastor, eu vou. 병원에서 의사가 Aí no médico, no hospital, o médico falou o quê? Porque o olho dele tava saído assim pra fora. Então falaram que iam arrancar o olho dele pra fora. 본대요. E que iam fazer um teste. 근데 그건 보호자 사인이 있어야 Mas precisava da assinatura do responsável. 세상에 자기 사랑하는 아들 눈대가 시험한다 하던 의사 Nossa, o médico que falou que ia tirar o olho para fazer um teste. 가슴이 아픈 Isso era muito doloroso no coração dos pais. 병원 Mas mesmo assim, já que o médico falou, então ele assinou, né? 그래 이제 그 이튿날 Aí no dia seguinte, de manhã, 과장님이 o médico, 실에 애기 눈을 빼러 온 거예요. ele foi arrancar o olho da criança. 그래서 이제 눈을 빼려고 이제 수술실에 들어가기 전에 Aí antes de entrar lá na sala de cirurgia, ele olhou para a criança e falou, 눈이 어제보다 좀 들어가지 않았어. seu olho, eu acho que o olho dessa criança entrou um pouco. É, eu acho que é. Não sei. Aí o médico ficou assim, não, o olho dele entrou um pouco para dentro. 들어갔지? Entrou, né? 그런 것 같습니다. Sim, médico, eu acho que sim. É, eu acho que entrou sim. Não, então não vamos tirar hoje, não vamos arrancar hoje, vamos esperar até amanhã. 그 다음 날 Aí no dia seguinte, 과장님이 와서 보니까 o médico foi ver o olho, 과장님 보니까 o médico, né? Ele viu que o olho dele estava bem mais para dentro, tá bem mais para dentro do que ontem, né? É, entrou bastante. 그러더니 그때부터 눈이 E desde então, o olho dele começou a entrar para dentro e de repente ele começou a ficar curado e aí ele recebeu alta no hospital e a criança foi embora do hospital. 저는 그 김성훈 목사님이 Então, esse pastor Kim So-hoon, realmente porque é um pastor de fé, 그 삶 속에서 dentro da vida dele, 하나님으로 한 일들이
tem muitas coisas que ele faz com o trabalho acreditando em Deus. 어떻게 다 죽어가는 자기 아들을 Como o filho dele que está quase morrendo, ele deixou no hospital lá, ele deixou no hospital e por 5 dias ele não pôde ir lá. 김성 목사 사람도 아니야. O pastor Kimson nem é filho, nem é homem, quer dizer, nem é gente. Ele não tem nem coração de amar o seu filho. Não, não é isso. Deus. 김주환 보호자. O responsável do Kim Jong-un, responsável pelo Kim Jong-un, por favor, apareça aqui na secretaria. Por favor, apareça na secretaria, o responsável do Kim Jong-un. 내가 무슨 보호자야. Como assim eu sou responsável por ele? 다 죽어가는데 Meu filho tá quase morrendo. Meu filho tá doente, eu não consigo nem me responsabilizar por ele. Como é que eu posso me responsabilizar por ele? Eu não sou responsável por ele. 하나님, Deus. 난 우리 주환이 보호자가 돼. Eu não tenho capacidade de ser responsável pelo meu filho Juani. Eu não tenho capacidade. Eu não vou proteger. Eu não posso segurar ele. Deus. 우리 사랑하는 주환이의 보호. Que o Senhor se torne o responsável pelo meu amado filho, Juani. Eu deixo todas as coisas nas tuas mãos agora. Eu vou largar ele. 애를 병원에 하나님께 맡겼고. Assim, ele deixou nas mãos do hospital e foi embora. 병원에 있었으면 틀림없이 의사 사인하러까지도 사인했으면 그 다음날 물 뺐을 텐데. Com certeza, se ele tivesse ficado continuamente no hospital, o médico já ia logo falar para ele assinar, ele ia assinar logo e já ia arrancar o olho dele rápido. Mas como eu teve que esperar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, daí eu liguei para o pastor e a partir daquele dia o olho da criança começou a entrar pouco a pouco. E agora ele já está no 2º ano do ensino médio. 친구들 지금 칠레 가서 Agora ele está lá no Chile estudando espanhol para virar um missionário da América do Sul. E ele é muito bonitão. Ele é alto, o olho dele é grande. Olha, mó bonitão. 내가 주환이를 볼 때마다 Cada vez que eu vejo o Juani, 저 주환이가 nossa, o Juani, 김소원 목사처럼 믿음 있는 사람이 아닌 단 사람의 집에 태어났으면 se ele tivesse nascido numa outra casa que não fosse uma casa que tivesse fé, assim como o pastor Kimson teve, nossa, o que ia ser dele? 우리의 삶을 A fé muda a nossa vida. 믿음은 우리의 A fé 위기를 바꿉니다. muda a posição da nossa vida. 믿음은 하나님 안에 있는 능력을 내게로 A fé, ela conduz a nossa vida. 우리가 의가 없어도 믿음이 있어. Mesmo que a gente não tenha justiça, se a gente tiver fé, a justiça de Deus se torna nossa. Se a gente não tem poder, a poder de Deus se torna nosso. Se a gente não tem fé, mas se a gente tiver o amor de Deus, esse amor se torna meu. Mesmo que eu não tenha esperança, a fé e a esperança de Deus podem se tornar minha. Isso é fé. 김소원 목사님이 O pastor Kim So-hoon, embora ele seja jovem, 하나님을 믿는 믿음으로 pela fé em Deus, 한 일들을 생각해 보면 quando eu penso em cada trabalho que ele fez através da fé em Deus, eu fico muito agradecido. 여러분 우리는 Pessoal, nós, 누가복음 15장 이 둘째 아들 탕자에 관한 이야기를 essa palavra de Lucas capítulo 15, sobre o dedo no anel do filho, esse é o nosso 9º momento, né? Então, essa Bíblia 한 페이지도 안 되는 não é nenhuma página de diferença. Quer dizer, não é nenhuma página de palavra, né, inteira. 단어 하나하나 글자 하나하나에게 Cada palavra tem o coração de Deus, tem o amor de Deus, tem a graça de Deus. Está tudo isso escondido. 그냥 일단 그 속에 등기를 들어있는 하나님의 마음을 발견하고 Mas quando a gente lê, a gente descobre o coração de Deus. 발견할 때마다 Cada vez que a gente descobre o amor de Deus, o meu espírito fica cheio, o meu espírito se torna limpo, se torna santo, meu espírito vai se renovando. E cada vez que eu vejo isso, 감사하니 eu fico muito agradecido, que eu não posso nem expressar. 둘째 아들이 O segundo filho voltou para casa. 아버지가 목을 안고 입을 맞추니까 둘째 아들이 말을 Quando o pai beijou seu filho, 하늘과 o filho falou: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. 아버지의
já não sou digno de ser chamado seu filho. 나를 내 하나로 보수하려고 이야기했는데 E ele queria falar, trata-me como um dos teus servos. Mas o pai, 나는 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었사오니 아버지 아들을 그로 감당치 못하겠나이다. ele só falou o quê? Ele só falou que, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. 그리고 일 하나 둘 그 말 아니죠. 아버지의 아들의 일컬음을 감당치 Então, 못하겠나이다. já não sou digno de ser chamado teu filho. Embora ele tenha falado isso, 아버지는 mas 종들에게 o pai falou para os seus servos, 좋은 옷, trazei depressa a melhor roupa, 손에 가락지를 veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. 진 송아지를 Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. 여기 성경 읽어보니까 Quando eu leio a Bíblia aqui, 둘째 아들에게 아버지가 무슨 옷을 입히라 그랬어요? o segundo filho queria... o pai queria que o segundo filho vestisse que roupa? A melhor roupa. 여러분 한번 물어봅시다. Então eu vou perguntar uma vez. 제일 좋은 옷 어떤 옷입니까? Qual é a melhor roupa? Qual? 비싼 옷? Roupa cara? 제일 좋은 옷 어떤 옷입니까? Qual é a melhor roupa? 여러분 성경에 Na Bíblia. 제일 좋은 옷을 내어다 입히고 손에 가락지를 쥐고 발에 신을 신다. Trazei depressa a melhor roupa, veste, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Que roupa é a melhor? 여러분 그런 성경에 Na Bíblia, 만든 제일 처음에 만든 옷은 a melhor roupa 성 옷이었어. 아담 하와가 무화과 나무 잎으로 치마를 만들었어. A primeira roupa que foi feita aqui, quando a gente vê na Bíblia, foi com as folhas de figueira, que Adão e Eva fizeram. Então eles fizeram vestimentas de folhas de figueira. Eles fizeram uma saia com com folhas de figueira. E depois, quando eles vão para diante do sol, o que acontece? Rasga tudo, né? 무화과 나무 잎을 따가 Porque seca. Aí depois tem que pegar de novo a folha da figueira. E aí, sem fim. 때문에 Porque sempre vai rasgar, vai secar. Ai, que vergonha, ai, que vergonha, ai, que vergonha. Então sempre vai aparecendo a vergonha. Porque é feita com a folha de figueira. 하나님이 Deus, 아담과 그 안에 하와를 위해서 pela Eva, 지어 입히신 Deus fez para Adão e Eva vestimentas de pele. 가죽옷은 뭘 Essa vestimenta de pele significa o quê? 그 가죽은 Essa pele, há pouco tempo atrás, antes que Adão e Eva vestissem, 어떤 짐승이 입고 있던 가죽이었어. era uma pele de um animal. Antes de estar em Adão e Eva, estava num animal. 그걸 벗기 그냥 벗긴 게 아니라 E como estava no animal, não tirou simplesmente a pele do animal. Teve que matar o animal. 가죽을 피를 흘리고 짚는 E com o sangue daquele animal, derramou o sangue daquele animal, tirou a pele e vestiu e escondeu as fraquezas de Adão e Eva, as vergonhas. 그러니까 여러분 지금까지 아담과 Então, até agora, aquela roupa que Adão e Eva estavam vestindo da pele, eu não sei se é boi, ovelha, cabra, eu não sei de que animal era aquela pele, 아담과 하와가 죄를 지어서 그 허물을 mas 위하여 para esconder aquele pecado, aquela vergonha de Adão e Eva, aquele animal teve que morrer, e com aquela pele, Adão e Eva, aquela roupa de pele se tornou uma roupa para esconder as vergonhas de Adão e Eva. 말 만들 때는 Quando eles faziam vestimentas de folhas de figueira, eles ficavam com vergonha porque secava e sempre ficavam mostrando as suas vergonhas. Então eles sempre ficavam inseguros, mas depois que fez roupa de pele, eles tinham segurança, podiam esconder as vergonhas e era bem quentinho e era muito bom para eles. Essa roupa de pele 우리 죄를 위해 죽으신 예수님을 representa ao nosso Jesus Cristo que morreu na cruz por nós. 허물을
O nosso Jesus, que para poder esconder o nosso pecado, os nossos defeitos e vergonhas, assim como o animal teve que morrer para esconder a vergonha de Adão e Eva, o nosso pecado, a nossa maldade para esconder tudo isso, Jesus Cristo teve que derramar sangue, e teve que derramar o seu sangue para lavar os nossos pecados. É isso que mostra na Bíblia. Pessoal, a roupa, representa as nossas obras, as partes exterior. Por isso, quando o filho voltou para o seu pai, ele voltou com uma roupa toda suja, imunda. Se ele tivesse voltado, se o segundo filho tivesse voltado com roupas limpas e boas, por que o pai precisaria trabalhar por ele? Mas aquela roupa suja que o segundo filho veio vestindo, representa o nosso pecado, a nossa maldade, a nossa sujeira. Na Bíblia, a vestimenta representa as nossas obras, o nosso esforço. Então, qual é a melhor vestimenta desse mundo? Na Bíblia, a veste representa as obras. Então, qual é aquele ser que tem a melhor obra, a boa obra? Somente Jesus Cristo. Veste-o com a melhor roupa. O nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto viveu nessa terra por 33 anos, Jesus Cristo nenhuma vez cometeu pecado. Porque certamente Ele tomou sobre si as nossas... Jesus Cristo, Ele nunca cometeu pecado. Por 33 anos Ele nunca cometeu pecado, porque Ele vencia o pecado. Ele derrotava o pecado. Então, como é que era a vestimenta das obras de Jesus? Era limpíssimo. Era limpíssimo. A veste de Jesus. Porque Jesus Cristo nunca cometeu pecado. Ele era santo, Ele era limpo, Ele era perfeito. A melhor roupa, a roupa mais limpa é a roupa Jesus Cristo. Mas e nós? Nós temos ódio, nós mentimos, roubamos, adulteramos, matamos. Todos nós cometemos pecados. As nossas obras é muito sujo, é muito imundo que a gente não pode nem falar. Por isso, o pai, quando o filho voltou, o segundo filho falou: pai, eu pequei diante dos céus e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Embora ele tenha falado assim, o pai falou o quê? Trazei depressa a melhor roupa, veste-o. A roupa representa as obras. O segundo filho cometeu pecado, a vida do segundo filho, quando Deus via, aquela roupa dele era suja e imunda. E teve que tirar aquela roupa para poder vestir a melhor roupa. Então a melhor roupa é a roupa que é de quem? É a obra de Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo encobre todos os defeitos dele. Então, por 33 anos, Jesus Cristo viveu nessa terra sem cometer nenhum pecado. Ele era respeitoso, Ele era santo, Ele era justo. Ele viveu uma vida limpa. Então, essa roupa limpa de Jesus Cristo, esse santo, esse puro, essas obras de Jesus Cristo, para que pudesse vestir a nós,
para tirar essa nossa roupa imunda e nos vestiu com a melhor roupa. Nós, cheios de pecados, nós imundos, ele tirou essa roupa e essa justiça que Jesus Cristo viveu. Ele deu essa roupa limpa dele para nós. E ele nos vestiu com essa roupa. E esse pecado sujo, imundo, mal que nós cometemos, essa roupa suja, Jesus Cristo vestiu essa roupa por nós, e essa roupa limpa, pura e santa que Ele vestiu, Ele deu para nós e pegou a nossa em nosso lugar. Então, quando nós vemos a Jesus, quando nós vemos com os olhos de Deus, aquela vida limpa de Jesus Cristo, porque está em nós, a gente já não tem mais pecado, a gente é santo, a gente é limpo e a gente é puro. Mas ao contrário, Jesus Cristo, porque Ele vestiu a nossa roupa imunda, Ele se tornou um sujo e imundo pecador. Por isso, Deus começou a julgar Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, Pai, por que me abandonastes? Jesus Cristo falou na cruz. Por que Deus abandonou Jesus Cristo? Porque o nosso pecado passou para Jesus Cristo. Aquela nossa suja e imunda roupa passou para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo se tornou um sujo pecador. Jesus Cristo somente podia pagar por aquele pecado na cruz. No Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele era um ótimo profeta de Deus. Um dia, ele falou sobre a visão sobre Jesus. Ele viu o Jesus Cristo sendo crucificado, derramando sangue, sofrendo na cruz. Ele pôde ver isso, o profeta Isaías, há 700 anos antes de Jesus Cristo vir. E vendo isso, ele começou a escrever. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisadoras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Todo o nosso pecado passou para Jesus Cristo. Aquela vida limpa de Jesus Cristo veio para nós. O Pai falou para os seus servos, trazei a melhor roupa e vestiu. Aquela melhor roupa, as roupas mais pura e santa, não é outra coisa, mas é aquelas boas obras de Jesus Cristo. Ele queria nos vestir com isso, e aquela nossa roupa suja e imunda do pecado, Ele vestiu a Jesus Cristo. Por isso, o Jesus Cristo que não tinha pecado se tornou pecador, mas nós que éramos imundos pecadores nos tornamos justos. Vamos ler Romanos capítulo 8. Por favor, abram em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, depois que Deus nos chamou, Ele falou, Ele nos justificou. Justificar significa o quê? Que não tem mais pecado, que é limpo. Então, nós pensamos, não, mas eu tenho pecado. Eu cometi muito pecado, eu menti muito, eu roubei, eu adulterei, eu matei, eu fiz muitas coisas. Por que eu sou justo?
내가 도둑질 Eu roubei, matei, adulterei, todos esses pecados, todos esses sujos pecados, essa roupa suja, passou para Jesus Cristo. 깨끗하게 사신 E aquela vida limpa de Jesus Cristo, aquela santidade, Ele deu para mim. Nós trocamos de roupas. 눈에 보실 때 Por isso que quando Deus vê, nós já não temos pecado. 뭐라 그러셨다고요? Por isso Deus falou o que para nós? 없다. Justo, vocês foram justificados. Vocês não têm mais pecado. Por quê? Porque o pecado que nós cometemos passou para Jesus. E a justiça de Jesus, a roupa justa de Jesus passou para nós. 자, 우리가 Então nós 1장 33절 vamos ler todos juntos Romanos capítulo 8, versículo 33. Já. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. 의롭다 하신 이는 하나님이시다. 자, 여러분 물어보세요. Então vamos perguntar. 오늘 여러분 한 사람 한 사람이 Hoje à noite, cada um de vocês estão sentados aqui. 하나님이 여러분도 의롭다. Então Deus 안 하셨어요. Deus já falou para vocês que vocês são justos ou não falou? 의롭다고 하신 거예요. Deus já falou. 여러분 하나님이 의롭다고 하신 Então, se Deus falou para vocês que vocês são justos, então vocês são justos ou não são? São ou não são? 하나님이 의롭다고 하시는데도 Se Deus falou que vocês são justos, não, eu não sou justo, Deus, eu sou pecador. Isso, na verdade, já está contra Deus. 로마서 8장 33절 Em Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? 의롭다 É Deus quem os justifica. 하나님이 여러분 한 사람 한 사람을 Deus olha para cada um de vocês. 그러고 난 앞- Vocês falam, eu sou pecador, eu sou mau. 여러분의 죄가 다 예수님께로 Mas todos os seus pecados passaram para Jesus Cristo. 혹시 여러분에게 E a roupa justa de Jesus Cristo, porque foi vestida em vocês. Então, quando Deus olha para vocês, vocês são justos e vocês não têm pecado. 정죄할 수가 없어. 왜? Então, ninguém pode nos condenar. Por quê? Porque Deus já falou que nós somos justos. Então, quem é que pode nos condenar? Ninguém. 제가 대전에 있을 때 Quando eu estava em Tejon, 우리의 처녀 자매가 하나 있어요. tinha uma irmã jovem, né, na nossa igreja, solteira. 심장이 굉장히 나빠요. O coração dela era muito ruim. 심장 우리나라 말로 콩팥이라 하는데 아랫배 사람 두 개 주먹만한 심장이 두 개가 있어요. Então, as pessoas têm dois corações, né? 심장은 무슨 일이야? Não, desculpa, é rim, desculpa. Então, a gente tem dois rins, né? Então, o rim, ele purifica o nosso sangue e toda a impureza ele manda pelo xixi, né? Ele manda para a bexiga. 그러면 그게 이제 소변 Então, 나오는데 isso sai pelo xixi, mas essa irmã não podia tomar água. Por quê? Porque os rins dela não trabalhavam. Então, se ela tomava água, 돼가지고 그게 이제 오줌으로 então aquilo tinha que tinha que ser purificado no rim e depois sair como xixi. Mas quando ela tomava água, a água ficava no corpo dela e ela começava a ficar inchada. Então, por isso. 일주일에 3번씩 병원에 가서 Então, a cada uma vez por semana, não, 3 vezes por semana, ela tinha que fazer xixi por uma máquina. Ela fazia hemodiálise, né? Ela purificava o sangue 피를 몸에 집어넣어. e depois colocava o sangue de novo no corpo. E depois que faz essa hemodiálise, a pessoa fica doente do corpo, né? Aí no dia seguinte fica super bem. Só que no dia seguinte tinha que de novo fazer hemodiálise no hospital. Tinha que tirar todo o sangue e purificar. 그 자매님의 부모님들은 Então, os pais dessa irmã, eles tinham muita idade. 늘 눈물로 세월을 보내. Então, todos os dias eles passavam chorando. 늙었는데 A gente já tá velho. 우리가 죽으면 Se a gente morrer, 저 불쌍한 거 저거 어떡하고 aquela nossa coitada, o que a gente faz? Ai, o que a gente faz? 그 부모님의 연세가 높아 돌아가실 때 Os pais estavam velhos já e já estavam perto da idade de falecer. Mas a filha, 그 병원에 갈 때마다 cada vez que a filha ia pro hospital,
Eles viviam no interior, né? E eles viam ela andando bem longe na estrada. E os pais passavam todo dia chorando. Mas um dia, uma jovem senhora falou que ia dar um rim para ela. Todo ser humano tem 2 rins, né? Então, se tiver um só, então dá para purificar o sangue também. Aí ela queria... Aí, se tirasse um rim dessa senhora, não ia ter problema. Aí, essas 2 pessoas... Aí, elas foram para um hospital chamado Yongwangdae. Aí, fizeram um monte de exame. Aí, o sangue era igual, então combinava. Então, as 2 entraram na sala de cirurgia. Aí o médico cortou a barriga da mulher e tirou um rim dela. E abriu e abriu a barriga da outra e tirou o rim. Aí colocou o rim, né, novo e costurou as 2. Aí depois colocou tudo no lugar. Aí depois que costurou toda a barriga, acabou a cirurgia. Aí entraram na sala, né? E as 2 acordaram, a irmã acordou. Aí deu 100 mililitros de água para ela tomar. Aí a irmã tomou. Depois de tanto tempo sem tomar água, ela tomou. E depois que ela tomou 100 mililitros de água, essa irmã, ela ficou chamando, mãe, por quê? Quero fazer xixi. Essa irmã, por muito tempo, não conseguia fazer xixi. Por quê? Os rins dela não conseguiam purificar. Mãe, quero fazer xixi. Quando ela falou isso, então a cirurgia foi um sucesso. O rins daquela outra senhora entrou nessa irmã, começou a purificar o sangue dessa irmã e formou xixi nela. Aí, quando a mãe escutou isso, ela ficou abraçando as enfermeiras, os médicos, e começou a chorar e ficou feliz. Essa irmã, o rim dela não era bom, mas ela pegou os rins de uma senhora jovem e esses rins começaram a purificar o sangue. Então, essa irmã ficou muito saudável. Agora também ela está muito saudável. Pessoal, nós não temos justiça. Mas aquela vida justa que Jesus teve, Ele fez uma transfusão pra gente. Ele trocou, Ele deu pra nós. Então essa irmã já não precisava mais fazer hemodiálise com os rins daquela outra senhora. Porque o rim dela não conseguia purificar o sangue. Veio o rim daquela outra senhora e purificou o sangue dela. E assim ela pôde ter uma vida saudável. Dessa mesma forma nós não temos justiça. Nós temos muito pecado. Nós somos maus e imundos. Porém, a justiça de Jesus Cristo foi dada para nós. Por isso, aquela melhor roupa, trazei veste-o. Então, essa roupa representa a roupa da justiça. Repitam comigo, roupa da justiça. Repitam. Por isso, a melhor roupa desse mundo, a roupa de justiça, a melhor roupa é qual? A roupa da justiça de Jesus, amém? A roupa da justiça de Jesus não tem defeito, não tem mancha, não tem nenhum defeito do tamanho nem de uma unha. É santo e é limpo. E Ele nos vestiu com essa roupa. Por isso o Pai falou para os seus servos: trazei a melhor roupa, veste-o. Então, embora nós não tenhamos justiça, embora o nosso rim não consiga trabalhar, mas quando trouxe o rim daquela outra senhora,
aquele rim começou a purificar o sangue. Assim também nós não temos justiça, mas por isso nós fomos vestidos com a justiça de Jesus. Amém? Amém. Vocês creem nisso? Quem crê nisso, grite aleluia agora. Amém. Porque Deus já lhes vestiu com a justiça de Jesus. Os nossos olhos do mundo, a gente só enxerga as coisas bem do mundo. A gente não enxerga coisa espiritual. Por isso a gente já foi vestido com a roupa da justiça. Mas a gente não consegue enxergar isso. Por isso que nós somos problemáticos. Aqui o pai falou para os seus servos. Trazei a melhor roupa, veste-o. Não é qualquer roupa, é a melhor roupa. A melhor roupa de justiça desse mundo é qual? É a roupa de Jesus Cristo. Por 33 anos, Jesus Cristo nunca cometeu pecado. Por isso, essa obra de Jesus é justa, é limpa, é santa. Essa roupa limpa, santa e justa de Jesus, Ele deu para nós vestirmos. E essa nossa roupa suja de pecado, nós vestimos a Jesus Cristo com isso. Por isso, assim, Jesus Cristo se tornou pecador no nosso lugar. E por isso nós nos tornamos justos no lugar de Jesus Cristo. Eu vou perguntar agora. O pai falou, trazei a melhor roupa e veste-o. E vestiu o segundo filho. O segundo filho agora é sujo ainda? Respondam em alta voz. Ele ainda é sujo. Ele ainda é sujo. Ele ainda é impuro. O quê? O quê? Não, não é mais. Porque os nossos olhos espirituais são escuros. Jesus Cristo já limpou a nossa roupa espiritual. Porque a gente não consegue enxergar isso. A Bíblia nos ensina isso. O segundo filho veio com a roupa suja, imunda, de porco, mas aí o pai trouxe a melhor roupa e vestiu ele. Assim também, nós somos sujos pecadores, mas Jesus Cristo, Deus nos deu a melhor roupa, justa, santa. Ele nos justificou, nos santificou. E quando Deus nos vê, nós somos justos. Por isso em Romanos capítulo 8, está escrito o quê? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando Deus nos vê, Ele nos chama de justo. Amém? Deus chamou cada um de vocês de justos. Até a vovó que está sentada desse lado chamou de justa. Até aquele irmão jovem desse lado chamou de justo. Até esse vovô de cabelo branco aqui no meio chamou de justo. Aí até aquele vovô de cabelo branco ali do lado, Deus chamou de justo. Desculpa, mas eu também sou um vovô de cabelo branco, né? Mas Deus falou que nós somos justos. Por que Ele falou que nós somos justos? Porque Jesus Cristo já nos justificou. Aleluia! Nós somos justos ou não somos justos? Ah, não, mas eu ainda tenho pecado, não é? Que justo que? Eu não cometi pecado. Ah, tem gente que está balançando um pouco a cabeça, né? Não é que nós não cometemos pecado, nós cometemos muitos pecados. O motivo de eu viver como pastor, porque eu fico muito feliz em ver as pessoas recebendo salvação e sendo transformadas. Mas as pessoas ficam me chamando de herege. Uma vez, quando meus filhos ainda eram crianças. Então tinha um senhor que sempre ligava pra gente toda noite. Tinha uma pessoa que ficava falando para meus filhos, seu pai é herege. Então meus filhos estavam com medo de atender telefone. Aí um dia eu estava em casa, aí
Aí eu atendi o telefone, aí meus filhos, pai, é aquele senhor de novo. Aí eu falei, alô, aqui é o pastor Parque. Oh, seu pastor herege! 그게 아니라 다 É, seu moleque herege. Eu falei, mas não sou mais moleque, eu já cresci. 그 내가 이야기를 했어요. Aí eu falei pra ele, 죄송하지만 me perdoe. 멸망을 당하는데 Um herege vai receber maldição. Você acha que eu também quero ser herege? Eu também não quero ser herege. 내가 왜 이단인지 한번 설명을 해. Mas, por favor, você poderia me responder, me explicar por que eu sou herege? Porque se você falar, eu vou poder consertar isso. Você não tem pecado, você não vive com o pé no chão, meu. Aí eu falei pra ele, olha, senhor, realmente eu sou uma pessoa cheia de pecado. Por que eu não tenho pecado? Realmente eu cometi muito pecado. Mas Jesus Cristo derramou o sangue na cruz, lavando todos os meus pecados. Por isso eu não tenho mais pecado. De repente ele falou, pastor, me desculpa. E desligou o telefone. 한 번에 어떤 분이 저한테 Uma vez, uma pessoa mandou uma carta para mim. Para o maior herege. 웃으며 이야기합시다. Vamos falar coisas engraçadas, tá? 제가 편지 대답을 잘 못합니다. Eu não sei responder direito às cartas. Agora também. Por dia vem muitas cartas para mim. Eu não tenho muito tempo para poder responder. Mas eu respondi a carta desse homem. Aí eu falei, Senhor, 이단이라고 하는 사람들 tem muita gente que fala nas minhas costas que eu sou herege, mas pela carta é a primeira vez. E eu agradeço muito por isso. Eu não posso escrever tudo, né, pra você. Então você poderia me dar o seu telefone? Aí eu dei o meu telefone pra ele, né. Aí ele ligou pra mim. 왜 저를 이단이라고 생각하십니까? Aí eu falei, por que o senhor acha que eu sou herege? Ah, os outros falaram isso pra mim. 이단이 뭡니까? Então o que é um herege? Ah, eu também não sei. Os pastores ao meu redor que falam que é herege. 제가 이야기했어요. Aí eu falei pra ele. 나도 오랫동안 죄 속에 Eu também, por muito tempo, eu sofri debaixo do pecado. Mas um dia, pelo sangue de Jesus Cristo, meus pecados foram lavados mais brancos do que a neve. Agora, todos os meus pecados foram lavados tão brancos quanto a neve. Ah, pastor, me desculpa. E desligou o telefone. 사람들이 As pessoas não sabem de nada. 오늘 오신 어떤 장로님이 Hoje à tarde veio um ancião e conversou comigo. Pastor, aqui não, vocês não se arrependem? Eu escutei. Eu falei, como assim a gente não se arrepende? 내가 이야기했어요. Aí eu falei pra ele, qual é o significado da palavra arrependimento? 저는 요즘 한국교 얘기를 잘 모릅니다. Eu penso que ultimamente as igrejas não sabem direito o que é arrependimento. Você comete pecado e você se arrepende. Isso é realmente se arrepender? Você peca, se arrepende, peca, se arrepende, peca, se arrepende. Isso é arrependimento? O verdadeiro arrependimento não é assim. 성경에는 죄와 범죄가 Na Bíblia tem o pecado e a transgressão. 우리 속에 죄라는 것은 O pecado de dentro de nós, 우리 속에 죄를 일으키는 그 마음 눈에 안 보이는 aquele coração tem um poder que nos faz cometer pecado que a gente não deseja cometer. Assim também, quando eu tô com gripe, sai coriza e sai tosse. Se eu tô com lepra, sai a minha sobrancelha, meu rosto começa a ficar apodrecendo, meus dedos caem. Quando eu tô com lepra, 안 빠지게 해야 하는 게 아니고 eu não tenho que não deixar a minha sobrancelha cair ou o meu dedo não cair. A gente tem que curar a lepra em si, a raiz dessa doença. 우리가 죄의 병이 걸리면 도대체 Se a gente ficar com a doença do pecado, eu vou ter um coração de querer adulterar, de roubar, de mentir.根本그 마음을 치료해야지. Então a gente tem que curar essa 죄를 지은 doença. A gente não tem que curar o resultado. Roubar, adulterar, não é consertando os frutos que a gente vai poder consertar, né? Isso é um arrependimento errado. Um arrependimento verdadeiro 죄의 소욕 이것이 일어나면 é eu perceber, nossa, eu sujo meu coração imundo, esse pecado é que me conduz a cometer esses pecados. Eu tenho que perceber que eu sou sujo, imundo pecador. Eu tenho que deixar o problema nas mãos de Deus. 죄에서 벗어나야 하는데
E eu tenho que me libertar do pecado. Não os resultados, eu roubei, Deus, menti, desculpa, Deus, eu adulterei, desculpa, Deus, eu roubei, desculpa. Então, mas essa pessoa volta a roubar, volta a adulterar, volta a mentir. Isso não é um verdadeiro arrependimento. As pessoas não sabem direito o que é arrependimento. Ah, então vocês disseram que só se arrependeu uma vez e não precisa mais se arrepender? O verdadeiro arrependimento, depois que você... Se você ficar virando, você está parado no mesmo lugar, não é? Aquela vida que eu tinha de pecador, eu tenho que voltar para Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro arrependimento. E a gente pode cometer erro de novo. A gente pode cometer transgressões de novo. Mas depois que a gente voltar para o Senhor, depois cometer erro. Realmente. Então a gente se arrepender do pecado, isso é verdadeiro arrependimento. Mas as pessoas não sabem direito isso. Só sabem vagamente. Para receber o perdão dos pecados. Todos os dias ora para receber o perdão dos pecados. Deus, eu cometi tal pecado, Pediu perdão, ora para pedir o perdão do pecado. Se orou para pedir o perdão daquele pecado, então as pessoas deviam acreditar que Deus já perdoou aquele pecado. Mas não acreditem, sempre o pecado permanece no coração. A pessoa fez maldade, cometeu pecado. Então tem que acreditar no Jesus Cristo que morreu na cruz para lavar os nossos pecados. Isso é acreditar. O sangue de Jesus, naquele tempo, lavou nossos pecados mais brancos do que a neve. Nós temos que acreditar nisso. Isso é fé. O pai falou, trazei a melhor roupa e vestir. O segundo filho não falou nada e vestiu aquela roupa. Isso é tudo. Acabou, é só isso. Vocês cometeram pecado, maldade. Mas o sangue de Jesus Cristo já lavou tudo isso. Ele falou, você é justo. Então você só tem que vestir essa justiça. Eu sou justo. Pronto, eu já sou justo. Deus falou que eu sou justo. Eu não tenho mais pecado. Todos os meus pecados foram lavados. Isso é pela fé vestir a roupa da justiça. Vestir a melhor roupa, ser limpo. Não é outra coisa. Mas é vestir a melhor roupa, que é Jesus Cristo. Eu sou um pedaço de pecado, mas pelo sangue de Jesus Cristo eu me tornei justo. Eu já estou limpo. Amém. Essa é a verdadeira fé. Acreditam nisso? Acreditam nisso? Amém. Trazei a melhor roupa e veste-o. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias no pés. Uma vez, eu reuni os leprosos de uma igreja de leproso e fiz conferência. De manhã, eu preguei a palavra. E à tarde, eu estava numa tenda e as pessoas vinham para fazer comunhão espiritual. Pastores, anciãos. E eu abri a Bíblia e falava para eles como Jesus Cristo lavou os nossos pecados. E os anciãos, pastores, pastor, agora eu percebi, agora meu pecado foi lavado, eu creio nisso. Meu coração sempre ficava inseguro por causa dos pecados que eu cometi, mas agora eu já recebi o perdão. Aí uns 30 pessoas vinham receber salvação, depois vinham outras pessoas, aí chegou a noite. Aí todo mundo foi embora, aí eu queria descansar um pouco. Aí uma senhora jovem veio e falou, pastor, e veio até a minha tenda. A tenda estava aberta, né? Então não tinha muito problema, né?
Aí eu comecei a pregar para ela como a gente recebe o perdão do pecado. Jesus Cristo já lavou todos os nossos pecados. E Deus falou que não vai mais se lembrar dos nossos pecados e iniquidades para sempre. Eu falei para ela sobre Hebreus. Também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão dos pecados, já não há oferta por eles. Mas aquela senhora era tão jovem, né? Acho que ela não tinha nem uns 30 anos. Ela abaixou a cabeça e começou a chorar. Aí eu... Nossa, eu não gosto muito de escutar mulher chorando, né? É um pouco irritante. Aí eu, para de chorar. E ela ficava tremendo os ombros. E chorava mais. Aí eu não aguentei, aí eu saí. Aí eu deixei ela chorar à vontade lá na tenda e saí. Aí eu fui lá tomar um ar lá fora, mas quando eu voltei, ela ainda estava lá chorando. Aí eu falei, chega de chorar. Aí ela limpou as lágrimas dela e ela começou a testemunhar. Quando ela estava no ginásio, a mãe dela faleceu. Aí ela teve uma madrasta. E a madrasta trouxe uma filha dela e essa filha tinha 1 ano a mais. E a casa era muito pobre. Então elas não tinham uma situação boa para mandar as 2 filhas para a escola. A madrasta dela, a filha que ela tinha trazido, ela sabia que queria mandar a filha dela para a escola, da madrasta. Aí essa jovem, né? Ela pensou, se eu continuar nessa casa, eu não vou ter uma relação boa com a madrasta, né? Daí ela pegou um dia e fugiu de casa. Para Masan. Aquela jovem, né? Ela foi para Masan. Aí os cafetões pegaram ela e tornaram ela numa prostituta. Ela era tão jovem. Aí essa jovem viveu por muitos anos dentro de uma boate, vendendo seu corpo. Mas um dia, aí nessa boate, ela começou a ter um relacionamento com um homem. Embora ela fosse uma mulher que vendia o corpo dela, mas como aquele homem amava aquela mulher, ela deu todo o seu coração para ele. Aí um dia esse homem veio e falou para ela, falou, você não fala nada, só me segue. E ela seguiu ele. Mas aí ela foi para casa dele. E ele morava na cidade dos leprosos. Ele não era leproso, mas a mãe dele era leprosa. Aí os dois começaram a viver juntos, né, como casal. O sogro e a sogra amavam muito a essa nora. E essa mulher, por 2 anos, ela teve uma vida mais feliz do que qualquer outra pessoa, embora fosse na cidade dos leprosos. Mas aí, os sogros estavam esperando uma criança, né? Mas embora tivessem se casado por 2 anos, ainda não estava nascendo uma criança. Mas, a gente não sabe da boca de quem saiu. Porque essa mulher era prostituta, ela não consegue ter filho. Aí começou a sair esse boato. Aí desde então, o sogro dela não olhava mais para a cara dela. Ela levava a mesa de comida para o sogro, aí eu dava as costas quando ela entrava e quando ela saía ele comia. Até a sogra não olhava mais para o rosto dela.
Quando tinha alguma coisa para falar, ela fechava a porta e falava com a porta fechada com ela. Aí as mulheres do vilarejo se reuniam aí lá no rio para lavar a roupa. Aí quando ela chegava, ninguém falava nada, ficava todo mundo quieto. E ela ia lá pro canto e começava a chorar. Essa mulher ela teve muito sofrimento. Por muitas vezes ela pensou em suicídio. Eu tenho que morrer. Mas não é fácil se suicidar. Aí ela começou a reclamar da mãe que morreu. Aquela vida miserável de prostituta. Ela queria apagar da memória dela. Mas isso não era apagado. Todo mundo apontava o dedo para ela. Ela já não conseguia mais desviar dos olhos das pessoas. Ela começou a enfrentar uma igreja. Até na igreja, quando começava o culto, aí no meio do culto, ela entrava no meio do culto, sentava lá, e quando estava para acabar o culto, ela saía sozinha. Aí ela veio para esse acampamento de Surisam. Aí eu fiz comunhão com essa jovem. Eu não sabia do passado dela. Eu simplesmente falei para ela, o sangue de Jesus Cristo já lavou todos os pecados da senhora. Olha na Bíblia. O que Deus falou. Em Hebreus capítulo 10, versículo 17, eu abri esse versículo para ela. Em Hebreus capítulo 10, versículo 17, fala o quê? Hebreus capítulo 10, versículo 17. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e iniquidades para sempre. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e iniquidades para sempre. Quando ela começou a escutar isso, essa mulher começou a ficar emocionada e começou a chorar muito. As pessoas do mundo se lembram do meu passado. O meu marido se lembra do meu passado. A minha família, os meus sogros lembram. O vilarejo lembra do meu passado. Todo mundo aponta o dedo para mim. Mas Deus falou, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e iniquidades para sempre. Isso é muito emocionante. Então por isso essa mulher chorou. Aí, uma vez, na primavera, eu fui fazer uma conferência em Yosu. Então, era uma igreja que tinha mais ou menos 1000 congregados. Aí, naquela noite, eu acabei o culto e eu estava saindo do culto. Alguém começou a segurar a manga da minha roupa por trás. E tinha um monte de gente, né? Mas quando eu olhei para trás, era aquela senhora. Ela falou, pastor, hoje à noite, o meu marido veio na igreja pela primeira vez. Pastor, eu acho que ele vai receber a salvação. Então ela veio com todo o rosto feliz. Depois disso eu não consegui mais encontrar ele. Mas eu acredito que eles estão vivendo bem dentro da bênção de Jesus Cristo. Jesus disse que nunca mais se lembrará dos pecados e iniquidades daquela senhora para sempre. Deus falou que não ia mais se lembrar dos pecados dela. Não só daquela senhora, mas de todos vocês, dos meus pecados também. Deus, Ele nunca mais vai se lembrar. Por quê? Porque já foi tudo lavado. Vocês creem nisso? Aleluia. Eu glorifico ao Senhor. Nós não temos que crer em outra coisa. Nós temos que crer na cruz. Nós temos que crer que o sangue de Jesus já redimiu todo o nosso pecado. Assim como quando o filho voltou para o pai colocou a melhor roupa nele limpa, assim também nós temos que crer que Jesus Cristo já nos deu a sua roupa limpa para nós. Eu glorifico Jesus Cristo.